Deus te dar um direcionamento se você não se posiciona. Nós temos recebido palavras que vêm do Senhor para a nossa vida, querido, dizendo assim: o Senhor é contigo. Quando Deus fala com Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, Gideão, Deus espera que Gideão se posicione como um homem valente de enfrentar os midianitas, de enfrentar os inimigos. Então Deus fala algo para um homem de Deus. Deus fala algo para o seu servo, mas Deus espera que esse servo, que essa serva, que ouve a liberação dessa profecia, desta palavra sobre a sua vida, tome um posicionamento, que haja de igual modo. Se Deus está dizendo que é conosco, que possamos agir de igual modo. Amém, querido? Mas muitas vezes recebemos um direcionamento, mas não tomamos um posicionamento. O que adianta Deus dar um direcionamento para a minha vida se eu não me posiciono? Em várias partes da Bíblia, em diversas vezes, Deus fala com homens e mulheres de Deus que se posicionam diante da palavra que estão ouvindo do Senhor. Por mais que Deus diga ficar aí parado, mas Deus está dizendo: fica parado numa posição. Fica parado numa posição. Deus vem falar com Daniel, esse mesmo está prostrado. Deus diz assim: Daniel, se põe de pé porque o Senhor quer falar contigo. Então Deus está dizendo assim: você precisa assumir uma posição. Um posicionamento. Querido, ele é determinante, sabe? Para que o agir de Deus venha se manifestar em nossa vida. O nosso posicionamento diante daquilo que nós estamos vivendo, recebendo, isso vai determinar se nós vamos sair dessa batalha vitoriosos ou perdedores. O nosso posicionamento. E aqui na palavra diz assim, em 2 Crônica, capítulo 20, diz assim, ó: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Versículo 1 diz assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos medianitas, vieram a pelejar contra quem? Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar, da Síria, eis que já estão em Azazon-Tomar, que é Engedi. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não aderte para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e o de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor,
como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não o temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira de Zins, e encontrá-lo-eis, no fim do vale, de fonte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diga glória a Deus. Aqui Josafá, ele recebe uma notícia de alguém que vem e diz: olha, se juntaram e vem um grande exército contra a tua vida, que aos olhos humanos, aquilo era incapaz deles vencer. Que no seu entendimento, aquilo ali seria uma chacina. Mas ali Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo, diante das circunstâncias, diante do momento que ele estava prestes a viver. Por mais que ele fosse um filho, por mais que ele fosse um servo, por mais que fosse um homem que depositava em Deus a sua confiança. Mas ali ele teve medo diante daquela situação. Mas vê o primeiro posicionamento, ele se pôs a buscar a quem? Ao Senhor. Ele se pôs a buscar a Deus. A buscar a Deus. E naquele momento que ele se põe a buscar a Deus, ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a declarar a Deus a sua confiança. E no versículo 12 ele diz: Senhor, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Olha os posicionamentos de Josafá. Primeiro, ele se põe a buscar a Deus. Segundo, ele tira os olhos dele, tira a imaginação dele do grande exército e começa a pôr os olhos deles em quem? No Senhor. No Senhor. Olhando para Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Em nome de Jesus. Querido, todo homem que recebe um direcionamento de Deus, ele não pode ficar parado. Ele precisa se posicionar diante daquilo que o Senhor está mandando ele fazer. Você está entendendo, sim ou não? E muitas dessas vezes ele não fará nada, mas o posicionamento dele será determinante para que a vitória do Senhor suceda na vida dele. Diga glória a Deus. Posicionamento, querido. Sabe, se posicionar diante de Deus, você precisa ter essas duas características: coragem e ousadia. Você se posicionar diante do Senhor, você precisa ter coragem, o quê? E ousadia. Olha, o posicionamento não é você comparar os teus recursos com o recurso de outras pessoas. Porque quando isso sucede, acontece, você ficará frustrado e também desanimado. Porque diante da sua condição, diante da condição que está para você e diante daquilo que vem contra você, você sabe que você não tem chance, possibilidade alguma de ter uma resposta ali. Mas toda vez que nós se posicionamos, o Senhor, Ele traz uma palavra em nossa vida. Ele traz em nossa vida uma palavra. Como trouxe a Josafá dizendo assim: olha, não temas. Não temas. Não temas isso, não. Mas saia ao encontro desses. Saia ao encontro. E Deus disse: não precisa você levar armas. Você não precisa de arma para vencer essa batalha. Porque você já tem a palavra que o Senhor trouxe na tua vida. Que nós temos que nos posicionar diante da maior arma que o Senhor nos deu. Deus tem nos dado uma arma, dizendo algo na nossa vida que vai fazer acontecer em nossos caminhos. Que vai fazer acontecer em nossa vida. Então, nós não precisamos de arma para vencer essa batalha. Nós só precisamos o quê? De nos posicionar na palavra que o Senhor nos fez ou quer nos colocar diante dela. Tomar nossa posição. Se o Senhor diz que nós somos mais do que um vencedor, então haja de igual modo.
Se o Senhor diz que nós somos filhos, haja como um filho. Se o Senhor diz que vai nos dar vitória, então celebre, porque o Senhor já disse e a palavra dele se cumpre. Amém? Você está entendendo isso, sim ou não? Para me complementar isso, que já nós voltamos, eu quero pegar exemplo de alguns que se posicionaram mesmo quando a situação era de adversidade. Livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia vai falar de homens que se posicionaram. De Sadraque, Mesaque e Abednego, se eu não me engano. Esses 3 homens se posicionaram, mesmo diante de uma ameaça de morte. Porque alguém dizia, e agora? Você vai se prostrar? Você vai ceder? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para você. Daniel capítulo 3, versículo 16 diz assim, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, e o lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados à fornalha de sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobre modo acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor espantou-se, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Diga glória a Deus. Olha o posicionamento desses 3 homens. Fez Deus trazer o livramento na vida deles. O nosso posicionamento é determinante para que possamos ver o agir de Deus em nossa vida. Mas para nos posicionar, precisamos de quê? De coragem e ousar. E ousadia, porque muitas vezes, querido, a situação será diversa. E nós sabemos que isso vai gerar em nossa vida uma certa, consequência. Isso vai vir, mas nós precisamos ser fortes e corajosos. Precisamos crer que, se nós agirmos de tal modo como Deus espera de nós, por mais que a situação se agrave, Ele vai se levantar em nosso favor para nos dar o livramento, para nos trazer resposta. Então hoje nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que tem uma fé alicerçada em Cristo, que tem uma crença no Senhor, mas muitas vezes tem se amedrontado, tomar um posicionamento em sua vida, diante daquilo que Deus espera que nós tomamos. Eu me lembro de Moisés, que estava ali na beira do mar clamando a Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Se posiciona, Moisés. Ordena esse povo que marche, e você estenda a mão e manda o mar se abrir. Amém? Deus diz: não espera de mim algo que eu já te dei. Aleluia, gente. Querido, tem muito de nós esperando de Deus algo que Deus já nos entregou. Deus já te entregou essa vitória, diga amém. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: olha, não espera de Deus porque Deus já te deu. Fala para ela, fala. Querido, Deus já entregou para você essa condição, para você realizar isso. Deus já te deu essa capacidade, Deus já te deu essa força. Você só precisa ter essa coragem, essa ousadia, dizer: Senhor, eis-me aqui, e Deus vai te usar.
que vai tomar a sua frente. Quando Josafá se posiciona, Deus vê o Espírito Santo, o Espírito de Deus dizendo assim: olha, nessa peleja não terei de pelejar. Por quê? Porque ele se posicionou. É um posicionamento espiritual, é um posicionamento físico. Querido, não adianta você dizer que crê em Deus se você está num canto amedrontado. Você crê em Deus, então sai da caverna, querido. O posicionamento do homem de Deus, com medo, foi entrar dentro da caverna e falou: sai daí. Está fazendo o que aí? Não é o que eu... Não, Senhor, porque se posiciona para você avançar, para você vencer. Querido, nós precisamos nos posicionar, sabe, no nosso dia a dia. Pastor, está difícil, mas amanhã vai ser uma bênção. Vai vir, vai chegar, porque o meu Deus é fiel, meu Deus não falha. Glória a Deus. Vai acontecer. Por que você faz isso? Você fala isso como? Porque Deus tem que obedecer o que você está falando? Não, é porque Deus está esperando atitude dessas. O que fez Deus se mover na vida de pessoas, querido, não foi mérito, foi posicionamento. Vamos lá, vamos voltar. A mulher chegou e disse: Senhor, vai até a minha casa, porque minha filha está horrivelmente doente. Jesus fala para ela: não é certo, não é bom tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Perdão, é isso mesmo, né? Dar os cachorrinhos. E ele disse: Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa, da migalha que cai do seu Senhor. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, a tua fé, o teu posicionamento. O que é um posicionamento se não é uma atitude de fé, querido? O que é posicionamento se não é você agir pela fé? Sim ou não? Posicionamento por condição não é posicionamento, meu irmão. O posicionamento que Deus espera de um homem, de uma mulher, é agir pela fé. É Deus dizer: olha, Senhor, o Senhor sabe a minha condição, mas o Senhor quer que eu vá, então estou aqui. Glória a Deus. O centurião se posiciona também. A mulher hemorrágica, ela vai. E Jesus, e essa passagem é tão boa, porque Jesus pergunta: quem me tocou? E alguém diz: Senhor, muitos estão te tocando de lá de trás. Querido, certamente aquelas pessoas não só tocavam Jesus, certamente elas queriam algo de Jesus. Senhor, me cura, porque já tinham ouvido, já tinham visto o que o Senhor operava. A Bíblia diz que jaziam multidões de enfermos e doentes que vinham ao encontro dele. Aquelas pessoas não somente tocavam, aquelas pessoas certamente falavam, clamavam, mas uma mulher dali, do meio daquela multidão, tirou dele, extraiu dele a virtude, a unção para a vida dela. Você está entendendo que o nosso posicionamento de fé extrai de Deus o poder dele para a nossa vida? Extrai. Então homens e mulheres se posicionaram. Tem muitas pessoas, sabe, esperando. E Deus disse: não tenho. Deus não vai fazer porque Deus já fez. Ide e tomai posse. Terra prometida. Caleb disse: não, subamos e possuamos. Subamos e possuamos. Por quê? Porque o Senhor já nos entregou essa terra. Subamos e possuamos. E só entrou naquela terra quem se posicionou dessa maneira. Aqueles que não se posicionaram de tal modo, não entraram naquilo que Deus tinha reservado para eles. Você está entendendo agora, sim ou não? Que Deus tem algo reservado para a sua vida, diga: eu creio. Não enche o pulmão, diga: eu creio. Então se posicione para que você possa entrar nisso que Deus tem reservado para você. Não é somente ser uma pessoa, sabe, que fica ouvindo uma mensagem, uma palavra, crê que Deus está contigo e agir, não. Mas é sair ao encontro. Deus disse para Josafá: eu sou contigo, Josafá. Não temas. Não terei de pelejar, mas vai ao encontro. Vai ao encontro. Sai ao encontro deles. Eu creio que assim como sucedeu na vida de Josafá, você vai sim chegar num vale de bênção do Senhor. Josafá chegou no vale de bênção de Deus. Amém? O Sadraque, Mesaque, Abednego se posicionaram a ponto de causar o quê? Uma mudança em todo o reinado. Através do posicionamento de 3 homens
Uma província inteira teve que mudar os seus costumes, porque viram que o Deus poderoso é com aquele cujo propósito é firme no Senhor. Tiago já diz, querido, o homem de ânimo dobre, pensamento inconstante. A Bíblia diz que não suponha que esse homem alcançará do Senhor grandes coisas, porque é semelhante à onda do mar, que uma hora está crendo e outra hora não está crendo, uma hora está confiante, outra hora está desanimado. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor grandes coisas, mas o nosso posicionamento tem que ser firme no Senhor. Ainda que vocês, pastor, mas eu sei o que está preparado para mim. Pastor, não tem jeito de livramento, querida. Ainda que você caia dentro de uma fornalha, se você posicionar com fé no Senhor, o Senhor vai contigo, o Senhor estará contigo em todo o tempo. O que faz Deus estar com você em todo o tempo é o seu posicionamento diante dEle. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos para outro personagem que fala sobre Daniel mesmo. Ele fala aqui, ó, versículo 10, diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia uma janela aberta do lado de Jerusalém, perdão, me perdi aqui, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha em joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava o quê? Mesmo sabendo da ameaça evidente ou eminente, porque havia um decreto ali, o rei assinou um decreto que ninguém orasse, e Daniel, mesmo sabendo do que poderia acontecer com ele, poderia suceder com ele, ele se posicionou de uma forma o quê? De clamar e adorar o Senhor Deus, como ele vinha fazendo. O que você vê hoje são circunstâncias mudando o posicionamento de filhos de Deus. Querido, entenda isso, eu quero que tu entenda. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles iam subir para adorar o Senhor. Correto? No meio do caminho, eles fizeram lá um milagre. Uma jovem adivinha, eles repreenderam o demônio saiu. Ficaram bravos, seu Senhor, e pegaram Paulo e Silas e prenderam na prisão, açoitaram, bateram. Mas a Bíblia diz que quando dava meia-noite, quando deu meia-noite, eles cantavam e adoravam. O que esse Paulo estava subindo para fazer? Adorar quem? A Deus. Foram presos. Eles continuaram o quê? Que ele não permita que as situações impeçam de você cumprir aquilo que Deus chamou para você fazer. Não permita que os levantes que venham acontecer na sua vida te tire do posicionamento onde Deus colocou. Deus diz, fica aqui. Fica aqui. Mas aí, por vermos as coisas sucedendo, a nossa talvez atitude é querer sair dali, porque temos medo. Não, isso vai nos atingir. Fica onde Deus te colocou, porque se Deus te colocou aí, Deus vai te guardar aí, querido. Deus vai guardar, Deus vai prover. Se Deus enviou você lá, Deus vai prover coisas, recursos para lá. Amém? Então Daniel sabia do que estava para acontecer com ele. Ele sabia daquilo. Mas mesmo sabendo daquela ameaça eminente, ele se posicionou em oração, clamando a Deus 3 vezes por dia. E não deu outra. O que aconteceu? Foi pego. Foi levado. Foi lançado da cova dos leões. E quem estava com ele lá? Glória a Deus. Essa palavra de posicionamento, ela vem para a nossa vida, porque nós como os filhos, às vezes não temos nos posicionado como filho. Nós como herdeiros, às vezes não estamos nos posicionando como escravo. Nós como filho do dono da promessa, estamos talvez mendigando algo, como se nós não fosse dono disso. Estamos implorando o favor de alguém, não, querido.
Tem coisa que você não tem que pedir com favor, tem coisa que você precisa determinar que aconteça na sua vida, porque Deus já te deu autoridade para isso acontecer. Nós precisamos determinar isso, sabe? Eu determino que essa situação, porque eu creio que o Senhor, meu Deus, já me revestiu dessa autoridade. Ele já me deu essa vitória. Amém? Enquanto nós não tomamos posicionamento em nossa vida, sabe? Nós não conseguimos ver o que Deus tem para a nossa vida, não conseguimos alcançar, não conseguimos ir, porque estamos esperando algo acontecer. Algo se mover. O nosso posicionamento, a nossa atitude, faz o milagre de Deus gerar em nossa vida. Faz a promessa de Deus acontecer em nossa vida. Amém, meus irmãos? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Nós precisamos ter um posicionamento de fé. Um posicionamento de confiança, de coragem e ousadia no Senhor. Só pessoas que se posicionaram de forma diferente de outros alcançaram aquilo que outros não conseguiram alcançar. Não é olhar para a circunstância. Não é olhar para a situação, porque com sinceridade, se nós olhar para a circunstância, nós não vamos. Nós não iremos. Nós não iremos, porque sabemos da nossa condição. Sabemos do recurso que temos. E sabemos que isso não vai, sabe, não vai ser o suficiente para nós chegar até o final. Nos leva até certo ambiente, querido, é verdade. Mas lá onde Deus está te levando, já tem outro recurso preparado para que você possa chegar aonde o Senhor já tem determinado para você ir. Na medida que caminhamos nesse caminho, tem bênção já preparada nele para nos alcançar. Glória a Deus. Só que nós precisamos nos posicionar. Estamos às vezes debaixo de uma palavra profética. Estamos servindo um Deus grande e poderoso. Mas às vezes por medo nós não temos nos posicionado, sabe? Nós temos que nos posicionar, querido. O que fez Josafá vencer aquele exército não foi o tamanho do exército que ele tinha, mas foi ele se posicionar de forma corajosa, como Deus o mandou. Encorajar o povo e dizer assim, não, vamos. Porque o Senhor disse que essa batalha não é nossa. Ele nos dará a vitória. Amém, queridos? O que fez Gideão vencer e se tornar um grande vencedor não foi ele ter homens mais do que outros. Às vezes nós achamos que para nós vencer nós precisamos ter mais recursos do que aquela situação que vem contra nós. Querido, na verdade nós não precisamos de armas para vencer essa luta. Nós já temos a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós já temos a palavra de Deus sobre nós. Ide, o Senhor será convosco. Deus será contigo. Deus estará do teu lado. Glória a Deus. Nós temos que ter um posicionamento para que possamos ver esse o agir de Deus em nossa vida. Enquanto você não se posiciona, Deus não age. Deus não age. Você entende que tem muitas coisas em sua vida que você precisa se posicionar ainda? Que não depende apenas de uma oração, mas de um posicionamento baseado em oração. Podemos citar 3 citações aqui de Josafá. Ele orou, ele jejuou, não é isso? Ele confiou, glória a Deus. Ele orou, jejuou e teve a palavra. Os 3 posicionamentos disso foi isso: oração, jejum e a palavra que veio para a vida dele. Glória a Deus. E ele se posicionou diante daquilo. Amém? Mesmo Deus que fez na vida de Josué, faz também na nossa vida. Nós precisamos de agir de tal modo. É o princípio. Hebreu diz, lembrai-vos, né, dos
dos anteriores, dos nossos pais na fé anteriores. Lembrai-vos dele, que meio depois de sustentar a grande luta, obtiveram resposta no Senhor, porque confiaram em quem? Em Deus. Confiar em Deus. Pergunta o que é confiança em Deus, se não é um posicionamento. Você diz, pastor, eu confio em Deus, mas não toma atitude. Essa confiança é falada. E a confiança que gera resultado não é a falada, é a vivida. É quando nós vivemos ela. O que vai me mostrar que eu confio em Deus mesmo é o meu posicionamento. Glória a Deus. Olha, 1 Coríntios capítulo 16, só para nós ter essa base mais sólida. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 13 diz assim, ó. Paulo fala isso. Diz assim, ó. Sede vigilantes, permanecei firmes aonde? Na fé. Portai-vos corajosamente ou varonilmente. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com quê? Com amor. Vou repetir. Sede vigilantes e permaneceis firmes na fé. Na fé. Portai-vos corajosamente. Esta palavra que diz corajosamente. E fortalecei-vos. É o posicionamento que Deus está dizendo. Se posiciona. Para que eu possa fazer acontecer na sua vida. Se posiciona. Para que eu possa te dar vitória na tua vida. Glória a Deus. Amém? Nós temos que tomar posicionamento dentro da nossa própria casa. Tem coisas se levantando ali dentro que estão se levantando porque ainda você não se posicionou como homem e mulher de Deus que você é. Tem portas que estão fechadas ainda porque você não se posicionou, sabe? Dizendo, não, o Senhor já disse que essa porta vai se abrir para mim. Amém, querido? E Moisés clamando a Deus, disse, não clama a mim. Por que clamas? Já dei você essa autoridade. O poder é para quê? Ordena o mar que se abra. E Deus fará o mar se abrir. Glória a Deus. Tem coisas que nós estamos esperando de Deus, que Deus já nos entregou. O que resta é só nós não se posicionar para que isso venha acontecer. Deus já determinou, só nós temos que tomar a posição que Deus quer que nós venhamos tomar em nossa vida. Você está entendendo, sim ou não? Que posicionamento nós temos tomado? De pessoas ousadas, corajosas, ou talvez de temer aquilo porque conhecemos a nossa insignificância, sabemos da nossa pequenez e temos medo de ir fracassar, querido. Você não vai vencer pela tua força nem pelo teu recurso, mas tu vai vencer por causa da mão do Senhor que é contigo. A tua vitória vai vir por isso. Você não vai vencer porque você é melhor, não. Existe outro que é melhor do que você. Mas você vai vencer por quê? Porque o Senhor será contigo. Você está entendendo sim ou não? Eu vi uma frase esses dias, sabe, que não era uma pregação, mas era nós argumentando aqui mesmo na igreja. Alguém disse, olha, às vezes você só precisa lutar com o que você tem. Porque a armadura de Saul não vai servir para ti. Vai ficar pesada para você. Você não vai conseguir lutar com ela. Às vezes nós queremos lutar com o recurso de alguém que vimos com alguém lutando, querido. Só acredite naquilo que Deus depositou na sua vida. E vá e faça. Porque Deus será com você. Ah, mas se eu tivesse pelo menos o que o fulano teve. A armadura de Saul não vai servir para você. Ela vai ficar maior em você. Ela vai pesar para você. Deus já te entregou arma. Você não precisa de arma para vencer essa guerra. Precisa que Davi falou para o gigante. Tu vem contra mim com espada e escudo. E eu vou contra ti. No nome do Senhor dos Exércitos. Você não precisa de arma, queridos. Quem está entendendo isso aqui? Você só precisa da palavra. E a palavra
Você já tem.